Oi. Sejam muito bem-vindos ao novo podcast Pode Mais com Elas. Novo não, nova temporada, não é isso, Nova Rê? temporada. A Boa gente tarde. renova, né, Will? Boa tarde, amiga. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Uma semana aí recheada de eventos, né, Rê? Muitas Meu Deus. homenagens ao mês da mulher. É o mês mais especial do ano. É o mês de março. Ah, eu também gosto, viu? É, eu amo o mês de março. A gente participa de palestras, né? Muita Tudo coisa sobre a mulher. boa. A gente merece, né, Will? Exatamente. E hoje o assunto é o quê? Saúde feminina. Saúde da mulher. E Meu nós Deus. estamos aqui, Rê, com uma pessoa Importantíssimo para nossa saúde. demais da conta, como diz mineiro. Eu vou dizer que é mais importante ainda que os nossos maridos. Será? Eu acho, porque os nossos maridos dependem do nosso bem-estar, Concordo plenamente, dos viu? nossos hormônios em dia. A gente tem que estar com a estima lá em cima, não é isso? Com certeza. E nada mais do que um doutor para cuidar da gente, né, Will? Exatamente. Doutor Rodrigo Junqueira. Junqueira. Seja bem-vindo. Meninas, muito obrigado. Gratidão. Wilza, Rejane, um prazer aqui estar no programa com vocês. Espero a gente poder contribuir um pouquinho, né? O mês de março, extremamente especial. As mulheres são especiais, né? Então, muita coisa legal para a gente discutir e para ver se a gente começa já a ajudar o público aí que segue vocês e está assistindo a gente. Isso aí. Muito obrigada, doutor Rodrigo. E ele que é, vocês já perceberam, carioca. É. Carioca, Paz. né? Paz, Verdade? paz. Como que o Ricardo falou? Skol? Skol. Skol. É que o carioca, você sabe que uma das coisas que eu mais fiquei sabendo esse tempo atrás, que é um dos sotaques que as pessoas mais gostam de ouvir, né? Muita Verdade. gente gosta de ouvir por causa do escol. Ah, o cara é carioca. Nossa, aquela verdade. mulher é carioca. As É pessoas falam. mesmo, né? É da GE. Verdade. Eu Vou gosto tomar de um ouvir Skol, também. uma água de coco, né? É, verdade. Bem assim, né? É divertido. É, bacana. mas eu enjoei já. Eu fugi de lá, né? Então, eu acho que para quem tá fora é legal, mas a gente que passou a vida lá, infelizmente, assim, Loucura, nossa né? cidade já não tá dando mais, É, né? né? A Mas gente imagina. agora conta pra gente, como um carioca veio parar em Indaiatuba? O que fez o doutor vir pra cá, pra ir na nossa cidade? Pois é, um carioca perdido, um carioca marrento, perdido aqui em Indaiatuba. Vamos lá, a história é longa, mas muita coisa pra gente discutir. Já há algum tempo, né? Eu já vou com os meus 18 anos de formado. Eu já tinha essa vontade de sair do Rio. Depois que eu me casei, que eu tive filho, isso só ganhou uma importância maior ainda. Infelizmente, a cidade, como eu falei, tá tendo muita violência, né? Tá muito complicado. E, por um acaso, a gente descobriu Indaiatuba no mapa, né? Uma amiga nossa que veio para cá para uma oportunidade de trabalho, mencionou pra gente uma cidade que a gente nunca tinha ouvido falar, a verdade é essa. Olha só. Nossa. E aí a gente Destino. foi pesquisar, como quem não quer nada. Vamos ver que lugar é esse? Só vendo cidade recebendo prêmio, melhor índice de Revista, desenvolvimento, né? melhor... Deve ter alguma coisa ali. O que tem ali que a gente nunca ouviu falar, né? E aí viemos um belo dia pra cá, pra conhecer, Vieram para passear. eu e minha esposa, e um dia, quando a gente pisou aqui, Amor é à aqui. primeira vista. como é que a gente vai fazer, né? Então, isso tem menos de um ano, né, que a gente pisou aqui pela primeira vez e de lá para cá foi o trabalho de montar a clínica. Eu tenho uma clínica no Rio já há mais de 4 anos, montar uma aqui e começar esse processo de mudança. A gente está muito ainda nesse vai e vem, ainda estou atendendo bastante lá no Rio. Mas a cidade aqui é fantástica, né? É Sensacional. fantástica. Gente, olha, e ele está aqui com ela, viu? Com a esposa dele, doutora Juliana. Maravilhosa. E aqui, assim, né? Veio visitar, gostou, fica. Com certeza. Indaiatuba é uma cidade acolhedora, né? Tem muitos projetos ainda para crescer. A população também vem crescendo muito, então merecemos profissionais como você aqui, doutor. Muito obrigado. A ideia é realmente trazer coisas aqui para agregar. A gente tem uma experiência Sim. já na clínica do Rio muito grande.
e tudo que a gente tem lá a gente trouxe para cá e mais um pouco. Agora a gente já tem alguns serviços que a gente oferece aqui que nem no Rio a gente está fazendo. Meus pacientes do Rio que não ouçam, mas a gente aqui realmente conseguiu montar uma estrutura legal e justamente para trazer o que tem de melhor para a Olha, população aqui. E qual o diferencial dessa clínica? O que o paciente aí vai encontrar ali na clínica? Que diga-se de nós passagem, a fomos clínica é linda, nós visitar fomos uma visitar, clínica muito boa, aconchegante, né? aconchegante. A Receptiva, Vanessa, a profissional, né, que trabalha lá com o Dr. Rodrigo, também excelente profissional, né, maravilhosa. super acolhedora. Vocês estão de parabéns. Ah, muito obrigado. Esse é um dos objetivos, né? A gente, desde o início, trazer um atendimento, um acolhimento diferenciado. É o que a gente busca, a gente lida, às vezes, com situações é, mais sensíveis, né? Então, é extremamente importante esse acolhimento Uhum. e toda a forma como a gente acompanha o paciente. Além disso, né, isso é muito importante, mas a ideia é também trazer resultados melhores. Então, a gente trabalha Sim, muito focado na medicina de precisão, de entender o que que é o melhor para aquela pessoa, naquele momento, para aquele objetivo que ela olha, busca. Wilson. Então, isso aí realmente também traz um diferencial e resultados muito melhores, Hum. né? E muita gente às vezes fala, às vezes vê uma clínica de luxo, né, bem montada, fala, ah, aquilo não é acessível para mim, né? E não é bem isso, né, doutor? Exatamente, né? Obrigado pela clínica de luxo. Eu acho que Mas é, 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 é um belo elogio, é. mas o que a gente busca é tentar trazer o que tem de melhor para os pacientes, dentro obviamente, de custos acessíveis, e dentro disso aí a gente tem um espectro enorme de possibilidade, né? A gente recebe alguns pacientes com dúvida, né? Achando justamente isso, mas quanto que é? Fica muito caro? Falei, não, depende. Tudo a gente vai sentar e planejar e tentar Isso, elaborar ali um exatamente. planejamento que seja factível para a gente conseguir iniciar, manter e por aí vai, né? Agora, as coisas melhores realmente elas vão ter um custinho um pouco maior, né? Mas o objetivo é a gente tentar acomodar quem está buscando realmente investir e priorizar a saúde. E aí a gente consegue ter resultados muito legais, mesmo para quem não está nadando em dinheiro. O objetivo não é esse. É tentar equiparar ali o que a gente tem de melhor para aquela pessoa, para o que ela precisa. E Exatamente. qual o significado do nome? É Acros. Acros, isso, Acros Clinic, né? A minha clínica do Rio, ela leva o meu nome, é o Instituto Dr. Rodrigo Junqueira, e quando a gente veio para Indaiatuba, a gente pensou em montar um nome diferente, não só criar uma nova unidade. E um nome que demonstrasse o nosso objetivo, o que é que a gente busca montando a clínica aqui. Então, Acros vem do grego acros mesmo, que é o ápice, né? Então, o objetivo é Hum, trazer o paciente o melhor para o ápice da performance, para o ápice da saúde dele, né? Então, foi baseado nisso e que depois de muito Que quebrar a legal. cabeça, É. a nossa, gente É um queria nome alguma bem coisa estratégico, que né? tivesse um bonito. significado, né? Então, eu acho que ficou um Faz nome jus, né? Com certeza, né, Interessante, Will? né? Muito interessante. Você, quando viu o símbolo lá, você já falou, Eu né? falei, tem algum significado grego. É, É muito interessante, né? E isso ajuda a despertar mais ainda a curiosidade das pessoas diante de um nome, um símbolo, né? O que será que. E aí, se a pessoa vai lá e pesquisa, vê que realmente saúde é algo muito importante para a gente, é o ápice, né? exatamente, né? E a Então, faz ideia todo sentido. é pegar ali toda a jornada, desde uma pessoa que está com algum problema realmente de saúde, corrigir, e depois melhorar a saúde que já está boa, a gente conseguir melhorar mais ainda para ela viver com Olha mais, só. no auge mesmo da performance, até porque agora a gente já sabe que essa nossa geração vai viver ali passados 90 com facilidade. ah, Então eu a gente quero. precisa É, Quero chegar passar, lá né? bem, né? Chegar lá É, disposto, chegar lá conseguindo aproveitar né? ainda Com a qualidade, vida né? com Com qualidade. e você qualidade. sabe que, Rodrigo, eu e a Wilsa já está em Indaiatuba há quase 40 anos, né, 43 amiga? anos. Eu estou há 17. E o nosso maior círculo de amizade são mulheres, né? E lidamos com saúde da mulher todos os Uhum. dias.
E para nós, quando apareceu a oportunidade de você vir ao programa e nós termos também a oportunidade de te conhecer, a primeira coisa que nós duas ligamos uma à outra vai ser importantíssimo para as pessoas que nós conhecemos, para mim, para a Wilza, né? Porque Porque é o nosso, né? exatamente, o nosso Nosso nicho. público, né? E a área que eu trabalho, que é terapia capilar, eu ainda não tinha conhecido alguém que pudesse tratar tão intimamente isso na mulher, porque isso é muito particular da gente, né? Então, para nós é uma alegria muito grande que você esteja presente na nossa vida. Acho que vai ser muitos podcasts ainda, porque o que você trouxe Muita hoje informação. vai ser informação É. para mais de metro, que tudo que se relaciona à mulher é extenso. E sabe que tem mulher ainda que tem dificuldade de falar, né? Exatamente. Do problema dela, ou às vezes de contar, falar sobre a menopausa. Ainda existe o tabu, né? Existe muito, né? Ainda Existe um existe. tabu de que a gente vai envelhecendo e que é normal se sentir É. cansado, que é normal diminuir a própria performance, que é normal ganhar peso, é normal o raciocínio começar a ficar mais lento, e isso não é verdade, né? Então, tem essas coisas que a pessoa ela acha que tá inerente ao próprio envelhecimento e que dali para frente vai ser sempre assim. E não, como eu falei, a gente vai viver bastante ainda, a gente não chegou nem na metade direita que Não dá nossa para aceitar, não. não dá para aceitar, com É certeza, isso né? aí, Will. Não é? E aí a grande questão é, primeiro a gente tem que identificar que existe de fato um problema, não aceitar que aquilo é normal. E dali em diante, ó, o que que a gente pode fazer para melhorar, para corrigir e viver muito, né? Viver bastante e viver bem. O doutor é formado em endocrinologia e Nutrologia. nutrologia. Isso. Qual a diferença, doutor? A endocrinologia, ela é a especialidade médica que cuida de doenças relacionadas a hormônios e metabolismo. A nutrologia, que eu fiz até essa especialização depois de ter feito a endocrinologia, foca muito em como os nutrientes, os alimentos vão ajudar na prevenção, no tratamento, né, e na cura de determinadas doenças, na promoção de saúde. Uhum. E foi justamente um déficit que eu entendi que a endocrinologia tinha, né? Não entendia, não lidava tanto com essa parte alimentar. E acho, para mim, acho hoje a parte mais importante, né? Então, hormônios são importantíssimos, né? Quando a gente precisa fazer reposição, precisa corrigir, mas a base de tudo está ali na alimentação. Se as pessoas se alimentassem bem, desde ali da primeira infância, talvez a gente não tivesse mais da metade das doenças crônicas que a gente vê nos Nossa. adultos hoje. Tá? E, infelizmente, hoje a nossa alimentação, no geral, ela é bem ruim. E faz com que um monte de doença, um monte de problema acabem aparecendo, que a gente acaba aceitando depois que é normal. Tá. E isso afeta, de certa forma, a parte hormonal. Sem dúvida, né? Tá. Elas estão relacionadas. Então, déficits hormonais podem levar ali algumas alterações no padrão alimentar, no consumo de alimentos, e algumas alterações na alimentação podem causar algum déficit na produção de hormônios. E o que a gente vê hoje muito é isso misturado, né? Isso é concomitante Sim. ali junto com causando alguns problemas. Sim. É muito. Eu ia fazer É que a gente tem tantas perguntas. Temos. Faz você Meu primeiro, Deus, faz. um livro. São muitas perguntas, né, que a gente tem. Como que a mulher consegue, Rodrigo, identificar, só através de exames a gente sabe, mas que ela está com essa parte hormonal já afetando a saúde dela, porque tudo começa por algo psicológico, é isso? Pois é, a gente primeiro faz sempre um rastreio com relação a sintomas, né? Quando você não está se sentindo bem, Tá. tem alguma coisa errada. Então, se você vive cansado, se você tem um padrão alimentar muito errático, né? Come muito doce, tem alguma coisa ali que não tá legal. Tá. Se o cabelo tá Ansiedade. caindo, se você... Exatamente, alterações de humor. A primeira coisa é reconhecer isso e começar a investigar. Isso pode ser alteração em vários hormônios, pode Tá. até não ser de hormônio nenhum. E a partir dali a gente vai tentar entender o porquê dessas alterações e começar a correção, né? Tá. Eu até comentei, né, com o doutor, né, outro dia que nós conversamos, né, Rê? Porque eu já vai fazer 3 anos
né, que eu estou na menopausa e eu não posso tomar, né, assim, passaram para mim que eu não podia tomar os hormônios. Isso. Então é um sofrimento, porque é o humor, é o cabelo que cai, ainda bem que eu Baixa tenho a minha terapeuta autoestima. aqui, né? Mas assim, o cabelo continua caindo, então a pele engorda, aquelas famosas É. gordurinhas ali abdominais, né? Então, tem que fazer exercício só. Mas assim, é difícil, né? E eu acho que o mais difícil para mulher, que é o Mal-estar. que eu enfrento também todos os dias, é o humor, É, né, é, Will? as mulheres sofrem muito com Só isso obedece. porque durante bastante tempo houve uma crítica grande à reposição hormonal, né? Por conta de um estudo que foi feito, até um estudo grande que foi feito no início dos anos 2000, que trouxe ali algumas informações que deixou a gente preocupado na época, por conta do aumento da incidência de doenças cardiovasculares, de câncer. Depois de um tempo, viu-se que não era bem assim, né? Analisaram Uhum. melhor os dados e hoje a gente já sabe que para quem inicia a reposição hormonal ali até os 60 anos, dentro dos 10 primeiros anos da menopausa, né, Uhum. os riscos de quaisquer complicações dessas, salvo algumas raras exceções, Nossa. eles não existem. Muito pelo contrário, na maioria das vezes há uma prevenção de algumas doenças. Então agora a gente está tentando desmistificar isso um Mudar, né? pouco e começar a trazer essa informação. Olha, é possível, tudo depende de uma avaliação, mas a maioria das pessoas, das mulheres na menopausa, podem fazer, né? A questão é avaliar, individualizar e ter um médico que acompanhe. E Hum. isso realmente talvez seja o maior desafio, porque muita gente ainda ficou no passado com Exato, relação a esses riscos, né? Bom, gente, eu descobri a minha salvação, tá? Exatamente. Então, eu vou correr, porque eu quero me cuidar, porque eu quero ter qualidade de vida, eu quero estar É, bem. é, Não é isso, Rê? voltar a fazer exercício, Voltar a né, fazer Will? exercício, isso eu já tenho que fazer mesmo, né? Doutor, eu tenho uma pergunta aqui importante que eu tenho escutado muito sobre isso, que as bactérias do nosso intestino podem conversar com o cérebro e ditar nossa vontade de comer, ansiedade. Como o mapeamento genético faz isso? Excelente pergunta. Isso é uma situação que a gente aborda com uma certa frequência lá na clínica. A desbiose intestinal, esse desequilíbrio nas bactérias que a gente tem no intestino, podem causar uma série de problemas. E esse que você citou é um deles. Sem querer entrar numa parte muito chata, técnica, os Uhum. nossos neurotransmissores, que são responsáveis pelo controle do humor, serotonina, por exemplo, Hum. são sintetizados, eles são produzidos a partir de alguns aminoácidos, fragmentos de proteína que a gente ingere na alimentação Olha. normal. Algumas bactérias que são nocivas, que são ruins, elas podem acabar consumindo esses aminoácidos e não deixando eles chegar na corrente sanguínea. E aí Nossa. começa a faltar matéria-prima para neurotransmissor que controla o humor. E muita gente hoje está entrando aí em uma série de antidepressivos, de ansiolíticos, justamente para aumentar esses neurotransmissores que a gente simplesmente parou de produzir por conta E disso, né? talvez então o problema não pode ser tão dito como uma depressão ou algo psíquico, é algo que a pessoa tem ali na genética dela, não foi descoberto, nunca passou num nutrólogo ou em alguém que é especialista nessa parte, para saber que o problema é até fácil de resolver. A questão é que a gente tem sim esses quadros de depressão, de ansiedade, mas que eles são potencializados, são perpetuados por conta desse desequilíbrio na flora Uhum. intestinal. E novamente, né, não tem como reforçar o suficiente. A gente começou a normalizar situações que não são normais. Não é normal um monte de gente tomar remédio para ansiedade, igual a gente toma hoje. Não é normal todo mundo tomar um Uhum. remédio de tarja preta, né, porque está um pouquinho deprimido. Então, isso faz parte dessa epidemia que a gente está Certo. vendo relacionada principalmente a uma alimentação inadequada. Nossa, gente, tá vendo? O negócio é bem, É bem complexo, bem bem, profundo, né? bem profundo, amiga.
Espero que vocês não saiam daqui hoje deprimidas por causa Não. disso. Não, pelo contrário. A gente vai. Estamos mais cuidar. animadas. Eu gente tenho uma vai pergunta cuidar que eu acho muito. que vai ser interessante também, até mesmo para o doutor. Porque assim, a gente fala muito na questão da mulher, na questão do homem, da mulher que chega depois da menopausa, toda essa situação, né? E eu sei que o senhor é especialista, né, nessa área mais feminina, mas assim, para o homem, tem a questão da reposição também de hormônios? Você tem essa especialidade? Tem quem indicar? Como é que funciona também? Porque a gente sabe que a mulher, nesse ponto, quando chega na área da menopausa, ela fica bem mais debilitada, né? Como diz aquele famoso calorão, toda essa situação. Mas o homem, muitas das vezes, também passa com algumas outras situações que não é tão visível que nem a das mulheres, né? Como que é nesse ponto? Como que é? E quem procurar? Procura o senhor também? Como é que é? Olha, O é Ricardo já tá extremo. Já interessado. tá Não, a gente interessado, tem né? que preocupar, Tá. né, gente? Eu tô com 33 anos. Tudo Tá novo. Acabei bem. de fazer uma vasectomia ontem. E aí eu falei assim, não, gente, Nossa. tem que já começar a preocupar, né? Pra saber. Tudo bem, vamos É, falar para o homem. Vamos criar o mês do homem, tá bom? Vamos, Exatamente. vamos. mas só para responder a pergunta, sim, é extremamente comum. Geralmente o endocrinologista também faz esse tratamento, essa reposição. Só agora eu estava verificando os números nossos. Essa semana a gente colocou 2 implantes hormonais em homens lá na clínica. É que a gente brinca, É, né? Porque tá falando de brincando. mulher, mas também tem homem também, Exatamente. né? A mulher, Faz eu tratamento. acho que a mulher ela sofre um pouco mais porque ela sofre quieta, né? Ela sofre achando que é o normal para ela. Uhum. O homem, quando ele começa a ter muita alteração nesse sentido, principalmente da parte de libido, né, a parte sexual, aí ele fica incomodado, ele procura, mas a mulher, a impressão que eu tenho é que ela fica ali sofrendo quieta É diferente. e É, exatamente, isso é é. bem importante. Mas sim, o homem também ele não tem essa pausa imediata igual na mulher, mas pode haver assim uma redução ali progressiva e isso trazer Certo. sintomas muito parecidos até com os Certo. da mulher, na questão da fadiga, de libido, por aí Tá. vai. E isso Tá. tem a ver com testosterona? Exatamente, né? A Ah, testosterona no homem é o principal, é o hormônio que vai trazer esses sintomas, a deficiência. Na tá. mulher, obviamente, a mulher é tudo um pouco mais complicado, né? Um pouco mais Sim. complexo. Então, além da testosterona, a gente vai ter envolvimento ali de estradiol, de progesterona, tem alguns outros Certo. que a gente precisa avaliar certinho para ver como é que vai ser a melhor forma da reposição. Então É. os homens aí, ó, também Exato. tem que Ricardo, procurar. então você pode procurar o doutor, que ele vai te dar todas as Receita. orientações e a receita, tá bom? Exatamente. Agora a gente já sabe quem procurar. Ele tá preocupado porque fez a vasectomia. Lógico. Ai, é tudo pro homem mais Já tá com fácil, a né, pessoa gente? certa Ele aqui, fez então. vasectomia, nem parece que ele Não, foi você tá saiu eu saí como se nada tivesse acontecido. Tá vendo? Tudo mais fácil, né? Muito simples. É. Muito simples. Eu tenho uma outra pergunta, mas eu acho que a Will quer fazer essa daqui, né? Vou fazer Que uma é primeiro. muito- Posso fazer a minha, então? Pode, Tá bom. pode. Porque essa Polêmica, daqui você pergunta. sempre É, fala mito, pra mito, mim. mito, É, mito, né? é. O metabolismo, para sua causa da idade, e não tem mais volta, né? Quais são os Não, pilares para rebotoar o sistema metabólico nessa fase? então, vamos lá. A gente tem um mito de que Muito bom. depois dos 30 anos de idade, o metabolismo ele vai ficando lento, né? E que dali para frente é só Ladeira tragédia, abaixo. só ladeira abaixo. Mas depois Deus. de 30 já? Nossa, eu não gosto de escutar isso ladeira Eu abaixo. já ouvi, depois dos 40 ficou lento, e já ouvi muito depois dos 30. Eu já cheguei a pegar paciente falando que depois dos 28 ficou lento. Meu Caramba. Aí eu falei, Deus. peraí. Nossa, é estresse, né? E não é bem assim, tá? O que acontece, a gente já tem vários estudos mostrando que dos 20 ali até os 60 anos de idade, o metabolismo ele não desacelera por conta da idade, isso vai acontecer mais lá na frente só, e mesmo assim muito pouco. Um pouquinho a cada ano, de uma forma que talvez ali com os 80 anos, aí de fato realmente isso impacte de alguma forma. O que a gente vê é que o nosso estilo de vida, a alimentação, falta de exercício, o estresse, sono ruim,
tudo isso Tudo vai isso. fazendo com que o nosso metabolismo comece a ficar um pouco mais preguiçoso. O nosso corpo, uma hora, ele começa a dar sinais ali de cansaço e de falência. Essa é uma notícia boa, porque com relação à idade, né, a gente não tem muito o que fazer. A gente ainda não conseguiu arrumar um jeito de voltar no tempo. Mas o metabolismo a gente consegue melhorar e melhorar Bastante. bastante, Então tá? depende da gente, né? Depende Né? o básico, como eu falei, ó, a Aham. alimentação, o exercício, isso aí é fundamental. Isso depende muito Tem do, que do contribuir, paciente. né? Tem que contribuir É, também. E ali, em cima disso, a gente tem muita coisa que pode fazer para ajudar. Mas isso é certo. fundamental. Você entrou numa parte aí importante. Agora eu preciso de uma consulta. Essa parte do peso, até Uhum. coloquei aqui bem frisado, porque eu estou nessa fase, doutor. Hum. Eu vou fazer 50 anos e eu Eu tenho achei que tivesse ia dificuldade. fazer 40, 50. Quem me dera 50. E eu tenho Então, dificuldade 50 para anos. ganhar massa muscular. E eu, assim, infelizmente, tudo para mulher é difícil porque é cobrado, né? Parece que hoje em dia a mulher que não tem massa muscular, não tem músculo, não tá saudável, não tá. É uma cobrança, assim, que a gente sabe que infelizmente as redes sociais também impõem muito isso, e acho que isso é assunto para os outros episódios. Essa questão da massa muscular realmente é difícil após os 40 anos? Aí sim eu vou dar razão, né? Depois, até um pouco antes, ali 30, 35, mas aí de uma forma igual. Homens e mulheres têm essa tendência a ter cada vez mais dificuldade com o ganho de massa muscular. As mulheres têm uma Certo. dificuldade adicional por conta da própria quantidade de testosterona que elas têm no corpo. Então, Hum, a questão da pressão social, ela existe, mas é bom deixar claro, né, que o músculo não é uma questão só de estética, né? Músculo é saúde. É, massa muscular, ela ajuda na produção de substâncias que são anti-inflamatórias, que são antioxidantes, são importantíssimas quando a gente pensa em longevidade. A diferença entre a gente estar um velhinho ativo, né, é hum, basicamente a nossa massa muscular, a nossa força, essa independência, essa uhum. capacidade de se locomover e de não depender realmente de ninguém. E é uma reserva fisiológica. Então, quando a pessoa fica Certo. doente, porque eventualmente a gente vai ficar. A gravidade dessa doença, ela tende a estar relacionada a isso também. Se a pessoa tem bastante músculo, tende a ser uma doença mais leve. Ela tende a conseguir resistir mais a um Tá. trauma desses. Tá. Até próprias É, lesões, né? Exatamente. por isso que o médico fala, academia, musculação. É, E aí eu vou musculação. fazer mais acrescentar mais uma informação, principalmente nas mulheres, principalmente na menopausa. Musculação é extremamente importante não só para a massa muscular, mas também para a manutenção da massa óssea, que é um problema que aí os homens geralmente não vão ter, mas as É, mulheres têm, tá? Certo. Então é extremamente importante para manter essa massa Então, o óssea. seu trabalho acaba beneficiando as mulheres, né, nessa Uhum. questão dessa faixa etária, ajudando na produção dos hormônios para que ela ganhe essa massa muscular? Então, a gente tem várias situações. Eu acho que o Tá. principal é a gente resolver, ajustar toda a parte metabólica que está desajustada. E na Porque, raiz do e na problema. raiz do problema, Certo. porque também eu brinco muito com os pacientes falando que o hormônio ele vai potencializar a situação atual do corpo, vamos dizer assim. Então, se tá Tá. uma bagunça, é que nem você acender um fósforo e jogar ele num galão de gasolina. A chance de ter problemas, de ter efeitos colaterais, de não ter um efeito terapêutico bom é enorme. Mas quando está já Hum, tudo ajustado, essa parte inflamatória, a alimentação, a própria rotina de exercício, o hormônio, ele bem indicado, traz um resultado muito bom. Eu digo até que é fundamental em algumas situações, tá vendo tá? que não é errado tomar isso. hormônio? Uhum, Ela tava verdade. com medo. Agora você achou a É, solução dos seus sim, problemas. achei. O meu medo de tomar o hormônio era por conta da parte cardíaca, né? Como eu já tive um infarto, então ali no meu receituário não pode tomar hormônio. Mas como o doutor disse, já tem tantas, É, a vai dizer, medicina mudou avançou tanta muito, medicina já, né? Pois é, naquele estudos, né? Os primeiro estudos. estudo que causou esse pânico geral,
mostrou que aumentava o risco de doenças cardiovasculares, de infarto, de trombose. E aí depois a gente foi ver que dentro da faixa etária, dentro da que a gente chama de janela de oportunidade, que são ali os primeiros 5, 10 anos da menopausa, ou até os 60 anos de idade. Na verdade, quando você faz a reposição, você previne esses efeitos, né? Você não potencializa. Então, Então, novamente, evidências novas que a gente precisa falar. No ano passado, o FDA, né, que é o órgão sanitário americano, eles tiraram, né, orientaram a tirar da bula ali dos remédios, dos hormônios para reposição feminina, o risco de câncer, o risco de doença, porque justamente não fazia mais sentido, já tinha evidências que não era bem assim. é. Então foi um grande marco, inclusive, para essa área de reposição hormonal. Você vê como que a falta de informação, né, às vezes acaba até prejudicando, né? Exatamente. É, Acaba sendo é, perigoso até, né? sabe que eu falo que era uma Wilsa antes do infarto e uma outra após, né? Porque eu criei muitos traumas, muitos bloqueios, né? E, por exemplo, eu tinha medo de caminhar, de fazer a caminhada. Porque logo depois que eu infartei, eu perdi uma amiga muito querida, que ela, assim, ela treinava, caminhava muito, e ela teve um infarto fulminante caminhando. E eu coloquei isso na minha cabeça, sabe? E aquilo ficou por muito tempo. Não, eu não posso caminhar porque eu infartei. Eu já tive um infarto, eu posso ter outro. Então aquilo ficou por muito tempo. Foi há pouco tempo que eu fui na minha médica e ela falou: você tem que caminhar, você tem que fazer exercícios, Exatamente. né? Então eu não comecei ainda, mas eu vou começar, né? Eu vou começar porque eu preciso. E é extremamente importante isso, É, porque a gente muitas vezes acha que o exercício vai fazer mal. Eu tenho uma dor no joelho, eu não posso fazer exercício. Eu tenho uma dor nas Nossa, costas. é verdade. Assim, provavelmente você tem a dor nas costas porque você não faz exercício. Então, exato. Verdade. o que a gente pode fazer também é se É, cuidar da melhor forma. E aí, saindo um pouquinho da medicina, eu acho também que a gente chega aqui com um propósito, né? Pode ser que a gente cumpra ele antes da hora e Uhum. vá. exato. Por É. mais que esteja tudo certo, a É. saúde esteja boa, os exames estejam Uhum. ótimos, Sim. né? Então, acho que a gente tem que cuidar o máximo possível, Fazer a nossa Uhum. parte, né? mas não ficar preocupado com isso. Tem que fazer a nossa É, parte. É é. basicamente isso. E a mulher, assim, na idade aí dos seus 50, vamos falar na minha idade, vai 60, tá? É, Assumi. não me assusta. Deixa eu chegar nos 50 Eu primeiro, fiz né, gente? 60. Eu tenho consigo ganhar massa muscular fazendo uma musculação Sem dúvida, mesmo? quando a gente fala que vai ficando, não é que a gente vá perdendo, mas vai ficando cada vez mais difícil. Então, obviamente que é possível ganhar. Com 40 é mais fácil, com 60 fica um pouco mais difícil, com 80 vai ficar mais ainda. Mas sempre é. E aí, principalmente quando a gente está um longo tempo ali sedentário, sem fazer exercício, e volta a praticar atividade física, geralmente é um período até que a gente consegue promover um ganho, se tiver tudo certinho, otimizado, a gente consegue promover até um Certo. É, ganho mais rápido, Tá. tá? Apesar de que musculação é um tipo de exercício que a gente tem que fazer até o último dia de vida. Certo. é. Isso é muito relacionado à nossa saúde, isso é fundamental. Eu tenho uma amiga, que é até lá da imprensa também, ela tem 70 anos. E ela voltou, né, aos exercícios físicos, uma academia, fazendo musculação. E ela fala: tô sofrendo muito, mas estou feliz, né, a Tânia. Então eu falei: gente, então ela tá até me inspirando, sabe? Tempo, Porque é. ela tem, né, 70 anos, né? 10 a mais aí que eu, e tá ali. Eu falei: epa, É, tudo dá seu até jeito, inspira, né? né? Porque a gente tem que fazer, né? E novamente, a gente tem algumas crenças que limitam, né? A gente, como assim, mulher não vai conseguir ganhar massa muscular, eu tô com 60 anos, não vou conseguir.
tudo dá para fazer, né? A gente, como eu falei, só não tem jeito para a morte. Para o resto todo, a gente Resto, tem alguma forma de ajudar, de resolver. Isso E mesmo. algumas coisas, como eu disse, são essenciais. A gente não pode abrir mão ou fazer quando dá tempo. O exercício é uma delas. E uma alimentação saudável é outra, né? O nosso Uhum. corpo, ele não foi feito nem para ficar parado, nem para comer porcaria o tempo todo. A clínica Acos é saúde. É, Me tira uma dúvida, Uhum. doutora. Então, na Acos, vocês fazem todo esse tratamento hormonal, né? E usam o chip da beleza? Esse Vamos entrar nome, nesse. esse, Ai, esse essa gente, olha até para minha mulherada. advogada prestem aqui, ó. Pode falar atenção. agora. Assunto polêmico. Assunto polêmico. Não, mas não é não. É porque esse termo, ele realmente ele trouxe mais malefícios para o implante hormonal do que benefícios. Não lembro nem Sério? quando que surgiu esse termo, porque, de fato, os resultados, quando bem indicados, os resultados são muito bons, ajudam Tá. muito na melhora de fadiga, de disposição, um pouco assim, na queima de gordura, ajuda no ganho de massa muscular. E daí criou-se essa alcunha de chip da beleza, mas a gente trabalha sim com esse tipo de reposição em alguns casos, mas é importante a gente entender que não é indicado para todo mundo, a gente tem que sempre avaliar bem, mas quando bem indicado realmente, a pessoa quando Faz bem. coloca a primeira vez o A mulher se implante, sente ela empoderada. se sente... Mas cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Tá. Por Aí isso você que eu- avalia. Por isso que eu falo, não é o Tá. chip da beleza, porque dependendo se como for utilizado, vira o chip da tristeza, Da né? Então, tristeza. Nossa, tudo que Tem que é ter excesso cuidado. prejudica, né? exatamente. E a gente tem que entender o que precisa para aquela mulher, para aquele paciente de uma maneira Tá. geral. E muitas vezes nem é o próprio hormônio, né? Tem várias Tá. situações que a gente tem que avaliar. Me tira mais uma dúvida. Meu tempo da Aproveita. consulta tá acabando. Doutor, eu vejo muito constantemente mulheres muito lindas, com corpos esculturais, que provavelmente devem fazer esse tipo de tratamento. Aí você olha para o cabelo destruído. É a fase ou é o próprio hormônio? Pois é, a gente tem visto isso bastante. O hormônio em excesso, né, com uma indicação não tão adequada, isso pode causar, é comum causar acne, queda de cabelo, né, algumas Tá. alterações até um pouco mais graves, como alterações de voz, mas tem várias outras situações também que Tá. acabam levando a isso. Existe um hormônio que reduz o folículo piloso, certo? Existe uma alfa-redutase, algo assim do tipo? Existem algumas medicações, até alguns Certo. fitoterápicos que vão ajudar a inibir a conversão da testosterona para um hormônio que é mais forte ainda do que ela, que é a DHT, de hidrotestosterona, Exato. que ela não é um hormônio ruim, é um hormônio bom, Tá. é responsável também por vigor físico, né, por disposição, por libido, mas Mas no quando cabelo, está em excesso, ele ali na pele, no couro cabeludo, ele faz certo. aquele estrago. E é ele que acaba induzindo a alopécia? Exatamente. Quando a gente Tá. fala de uma alopécia androgenética, uma alopécia relacionada ao hormônio, normalmente é o principal. Um ponto importante só para a gente ressaltar é que a queda de cabelo não é necessariamente por causa desse hormônio. A gente tem Tá. inúmeras causas. É engraçado, até vou me estender um pouquinho aqui, porque é uma queixa que eu recebo muito lá no consultório Uhum. com relação à queda de cabelo. E existem diversas causas. E muitas vezes o paciente vem me pedir dá uma fórmula aqui para queda de cabelo. Eu respondo assim, se eu tivesse essa fórmula, eu tava milionário, porque se tivesse uma coisa que eu desse e resolvesse, né? É. Mas a gente tem visto bastante, por conta Uhum. não só do uso inadequado ali de hormônios, mas também por conta de emagrecimento. Isso causa tem causado uma queda de cabelo Sim. muito grande, a gente tem visto. Eu tenho tido procuras de clientes, pacientes, no caso, para terapia capilar, com esse tipo de problema do emagrecimento, dessa questão hormonal. E aí a autoestima também começa a afetar, que daí acaba não tendo o resultado do seu trabalho, porque se afeta a autoestima, Uhum.
o que você está fazendo acaba que complicando também para o teu lado, né? Exatamente, né? Eu explico sempre que qualquer trauma para o organismo, né? O cabelo Tá. é meio que o termômetro disso. Ele é o Uhum. primeiro a demonstrar sinais ali de que Tá. alguma coisa não está legal. A gente tem visto agora casos muito frequentes de uso de medicamentos aí para emagrecer, as canetinhas emagrecedoras, Sim. levando a um déficit ali nutricional importantíssimo e fazendo com que as pessoas comecem a emagrecer sim, mas ficar sem músculo e sem cabelo. Isso está sendo Nossa. muito É. comum, né? Então, novamente, muitas vezes isso não Tem tem que nada a ter ver com hormônio, acompanhamento, mas né? tem formas ali da gente Uhum. avaliar, Tá. prevenir e, em último Uhum. caso, tratar. E sobre o manjaro, olha, fala italiano. Mangiaro. Mangiare. Manjaro. Não Já queremos entra. mangiare. Já entra nesse, já. É sobre o manjaro, como que está, né? A procura, muita lá? Pois é, a gente vive uma fase no tratamento do excesso de peso muito boa agora, né? A gente tem algumas medicações que vieram no mercado e o Monjaro foi a última agora que causou uma revolução. Até pouco tempo atrás, a gente via o Ozempic, né, como sendo o É. grande, milagroso remédio, e o Monjaro chegou agora desbancando, assim, sem Tá nem sendo a nem pedir sensação. passagem. E a gente vai ter aí, tem algumas coisas talvez para o próximo ano que vão ser melhores. Então tá numa etapa ali de desenvolvimento na indústria que está trazendo resultados muito bons. Qual é o Olha, grande... novidade, hein, gente? Tem coisa boa ainda, melhor ainda Falei vindo. que vai ter Vai muitos contar para assuntos. nós, né? É. A Nós gente vamos vai saber Vou contar antecipado. em off só. Nós vamos trazer em primeira mão para o podcast. O grande problema é que, além de ter um efeito maior no controle da saciedade, do apetite, trazem menos efeitos colaterais. Isso acaba levando a um uso indiscriminado. A gente tem visto casos aí de uso de Mas tem muito uso, contrabando, né? e isso aí acaba Sem sem acompanhamento. acompanhamento. E muitas vezes a pessoa nem sabe o que ela está utilizando ali, né? Então, É bem perigoso. Procedência, né, também, né? Ô, doutor, mas nessa situação, qual que é a diferença entre o Ozempic, né, e o Monjaro? Ou é o mesmo? Que é uma curiosidade que eu tenho. Porque aí deu uma... Porque assim, os dois é para a mesma finalidade, na teoria. Uhum. Mas qual que é a diferença dos dois? Ó, o Ozempic, ele é uma medicação sintética que ele simula, né, como se fosse um hormônio sintético, que simula a ação de um hormônio que o nosso próprio corpo já produz, que chama GLP-1. O nosso intestino produz esse hormônio quando a comida passa por lá. A gente come e a comida está passando por lá. Ele libera esse hormônio na circulação que vai avisar o nosso cérebro que já chega, né? Já tem comida o suficiente. A diferença é que ele tem um efeito ali de alguns minutos só. O Ozempic já é uma forma com a molécula alterada que dura uma semana. O Monjaro, a tirzepatida, né, que é o nome da substância, ela já tem a ação de dois hormônios, que é o GLP-1 e o GIP, né, GIP. E isso traz um sinergismo nesse efeito que controla melhor a saciedade e dá menos efeitos colaterais. E a próxima que eu falei, que ainda não comentamos, mas que deve estar para chegar provavelmente no ano que vem, já tem a ação de 3 hormônios, né? Então, Nossa. um deles que aumenta a termogênese, a produção de energia do corpo, que é um ponto importante, né, nesse ganho de peso, nessa dificuldade de perder peso, é que realmente o corpo ele vai ficando um pouquinho mais preguiçoso na produção de energia. Tá? Então, tem coisas vindo aí pela Nossa. frente. Mas eu já ouvi uma pessoa falando assim: ah, não toma isso porque ele vai prejudicar a pâncreas. Na verdade, não, né? Isso provavelmente vem ali de uma orientação que, desde a época da primeira dessas medicações que se popularizou, que foi o Saxenda ou Victoza, né? Eles eram a mesma substância. Identificou-se ali nos estudos que eles elevavam algumas enzimas pancreáticas, a dosagem delas no sangue. Mas isso não causava pancreatite, nenhuma lesão. Mas por acaso elevava, era um achado. E vinha esse alerta ali na bula. Hoje o que a gente tem de recomendação, na verdade, é que se a pessoa tem uma pancreatite, né, ou tem um histórico, a gente deve avaliar melhor se
é indicado fazer a medicação ou não, tá? Então, mas não existe uma contraindicação absoluta, tampouco um risco aumentado de ter pancreatite, tá? Mas isso tudo tem que ter a orientação e o acompanhamento, né? Exatamente. Exatamente, porque De preferência com o doutor Rodrigo Junqueira. Exato. Um caso curioso, né? E esse é comum isso de acontecer. Quando a gente tem uma perda de peso muito grande, muitas mulheres, principalmente, que já são um grupo de risco para pedra na vesícula, né? Elas acabam desenvolvendo isso. E também, novamente, atrelou-se isso a alguma medicação, ao próprio processo de emagrecimento. E esse é outro mito, né? Isso não tem muito, não faz muito sentido. Simplesmente tem um grupo maior de risco que acaba sendo prejudicado com relação a isso. Mas é bem importante, como o Ilza falou, de ter um acompanhamento. Isso talvez seja Importante. fundamental, um dos pilares nossos Sim. lá. É de um acompanhamento intensivo, né? Ver o que está acontecendo, como é que foi a resposta, ajustar, reavaliar e seguir esse ciclo até a gente chegar no resultado final. Lá na clínica vocês fazem também tratamentos de suplementações? Sim, né? Um dos outros pilares que a gente tem, eu comentei aqui, com relação à parte metabólica. A maioria das vezes, isso está até mais alterado do que a própria parte hormonal. Então, a gente sabe que com o ganho de peso, com a nossa alimentação inadequada, com alterações na flora intestinal, como a gente comentou, o nosso corpo tende a ficar um pouco mais inflamado e isso vai deixando não só alguns hormônios não funcionando bem, mas como o metabolismo lento, a capacidade do nosso corpo de fazer músculo vai diminuindo mais ainda. E a gente faz muitas suplementações lá, não só no intuito de corrigir alguma deficiência, mas como de Certo. estimular também o metabolismo, uma ativação maior do metabolismo, de acordo ali com as alterações que aquele paciente tem. Gente. Tá vendo eu? Muita coisa, né? Tem. Passando agora para um outro assunto, lipedema. Ai, Esse é um nossa. assunto muito importante, que o doutor também é especialista, né? Lipedema talvez seja uma das doenças que mais está tendo procura, que isso aumentou realmente bastante. Acho que até muito por conta dessa conscientização. Muitas mulheres não sabiam nem o que era isso. Muitos médicos não sabem também o que é. Confunde isso com uma celulite, com alguma lesão ali na pele. E é um pouquinho mais complicado. E isso fica mais evidente porque também eram sinais que a gente tinha ali principalmente membro inferior, né, nos braços, que estavam muito atrelados ao fato da pessoa estar com excesso de peso, né? E agora, como está um pouquinho mais fácil perder peso, a gente viu-se muito que essas alterações na pele, né, no subcutâneo não melhoravam. E aí popularizou-se agora o lipedema, né, o conhecimento sobre essa doença. E é uma doença um pouquinho chata de tratar, porque ela tem um fundo genético importante. Então, a mulher principalmente, ela é uma doença que está muito ligada ao estrogênio. Então, as mulheres sofrem muito mais ali do que os Dói, homens. né? Isso acaba fazendo a circulação ali não ser muito boa, Nossa. falta nutriente, começa a ter dificuldade para drenar o sangue ali da região, principalmente nos membros inferiores, nas pernas, que é onde a gravidade vai atuar até mais. Isso dá inchaço, dá uma inflamação local, causa dor, causa aquelas deformidades que a gente vê. É uma gordura dura, Exatamente. né? É uma gordura que se forma ali, que ela tem uma característica diferente da gordura normal. Acaba não respondendo bem à perda de peso. Então, a pessoa emagrece e às vezes está com peso ótimo e ainda está com aquela gordura ali mais inflamada. Com o tempo, isso vai gerando, essa inflamação ali, vai gerando uma fibrose, que é uma coisa mais difícil ainda de sério, né? tratar. Mas hoje a gente está também avançando bastante em Certo. técnicas aí, estratégias para tratar e melhorar o lipedema. E Quando que parece que é perce- fácil, né, identificar, né, Will? Quando que percebe que a mulher tem o Pois lipedema? tem algumas formas da gente avaliar isso, da própria mulher avaliar isso no dia a dia, tá? Ela é uma gordura, geralmente ela pode ser dolorosa na maioria dos casos,
e ela termina, ela não tem uma distribuição uniforme, então ela se acumula mais ali, principalmente nas pernas. Então, muitas vezes a pessoa não acumula, a mulher não acumula gordura na barriga, não acumula nos braços e tem uma gordura É. desproporcional nas Então, se pernas. você passa a mão, se você E sente. ela tem aquele aspecto característico que a gente chama de casca de laranja, que são aquelas deformidades, tá? E costuma poupar ali as articulações, o pé principalmente, o joelho é comum ter também. Então a gente vê essa gordura terminando abruptamente ali perto do tornozelo. Nossa, Parece que a pessoa está Nossa, literalmente com uma calça de gordura. E ali acaba. Uhum. nossa. Então, isso Nossa, clinicamente assustador. não é difícil É. da gente identificar. Uhum. Talvez o principal sintoma seja essa deformidade que não está proporcional, vamos dizer assim, ao peso da pessoa. E ela é extremamente irresponsível. Então, a pessoa tenta de tudo, melhora músculo, perde gordura e aquela Fica. lipedema não sai do lugar. Isso E é um bem- tratamento separado, né? É específico para isso. Exatamente, né? Algumas coisas eu digo que são universais, né? Obviamente a gente precisa, por exemplo, como eu falei de inflamação, a gente precisa melhorar a alimentação, mas aí é um tratamento que não é focado, às vezes não é nem um pouco focado em perda de peso, e sim em um tratamento mais específico. Lógico que ter uma gordura corporal baixa ajuda bastante, tá? Mas tem Certo. os tratamentos específicos para a gente Tá. melhorar diretamente o Daí lipedema. você trata a lipedema na questão da nutrologia. Exatamente, né? Então, Tá. a ideia é basicamente que a gente tem o lipedema, ele está relacionado a três fatores, três alterações principais, né? Uma é a genética, essa aí a gente não tem muito o que fazer, Questão né? genética. Mas aí tem outras que a gente consegue atuar bem. Uma é na inflamação, como eu falei, então aquela região fica toda muito inflamada, isso piora a circulação, vira uma bola de neve, basicamente, e nisso a gente tem como atuar bem, de uma forma bem intensiva, tá? Não só com suplementação, mas identificando, às vezes, alimentos que inflamam mais, tratando a microbiota, fazendo um processo ali de detoxificação para eliminar toxinas do corpo. E existe uma outra estratégia que é na parte hormonal. Como eu já tinha falado, é uma doença que está muito ligada ali, um efeito excessivo do estrogênio. Então, a gente tem algumas estratégias com relação a essa parte hormonal para tentar controlar isso também. Existe um hormônio específico para a mulher ser saudável? A mulher precisa de todos, né? Acho que Todos? todo a mulher e o homem, a gente precisa de todos. O que vai variar é a quantidade e a proporção. O homem, ele precisa do estrogênio também. Ele não é um hormônio exclusivamente feminino, né? Mas, realmente, na mulher, a orquestra ela é um pouco mais complexa. Ela é um pouco mais trabalhosa, inclusive, de se ajustar. Mas Tá. todos são O importantes, né? cortisol está ligado ao equilíbrio emocional, é isso? O cortisol, ele é conhecido como o hormônio do estresse, mas eu acho que até é um termo que talvez não seja muito correto, né? O cortisol ele é um hormônio da atividade, vamos dizer assim. É um hormônio que ele naturalmente ele tá mais alto na parte da manhã, quando a gente acorda, o pico dele ali por volta de 8 horas da manhã, e ele vai caindo ao longo do dia, preparando o nosso corpo para repousar, para descansar. Então por isso que pessoas que, por exemplo, estão gripadas, à noite ficam com a imunidade mais baixa? À noite, às vezes, vem a febre, né? Aquela febre que começa a subir no fim Tá, da tarde. tá. Fiquei tempo assim, sabia? É, Mas eu melhorei. nossa, que Eu já interessante. fiquei Porque o tempo assim. cortisol, ele é um supressor, vamos dizer assim, do sistema imunológico. Lógico que dependendo da dose. Tanto que em reações fortes, a gente, às vezes, toma corticoide oral, né? Toma um corticoide para controlar uma reação Isso. inflamatória. Mas ele é um hormônio que é bom. O problema é que, atualmente, a gente, muitas vezes, vive com ele alto o tempo inteiro. E aí, cortisol alto o tempo todo é muito ruim, E realmente. ele causa queda E ele vai causar capilar. queda capilar, ele causa piora de diabetes, ele Tem causa uma perguntinha aumento de aqui. gordura. Vamos lá. Tem uma perguntinha boa Vamos aqui. lá. E assim, a pergunta é sobre menopausa, tá? E ó, e por incrível que pareça, é a Sirlene, minha mãe, ó, pra você ver. Olha, Ó, pra você ver, ela vai ser sucesso, meninas, boa tarde. boa Ela mandou tarde. assim, ó. Boa tarde. Na menopausa acontece uma confusão com os hormônios femininos e que isso nos afeta diretamente. O que podemos fazer para minimizar os sintomas da menopausa, principalmente o calorão?
Eita, o calorão é É o terrível. principal Calorão. sintoma, né? Mas não é o único. Geralmente, 70% das mulheres vão ter esse fogacho, que é esse calorão, justamente porque o estrogênio, que é o principal hormônio que cai na menopausa, ele é responsável por fazer ali uma termorregulação, ou seja, ele controla quanto o nosso corpo perde ou retém de calor. Ele ajuda nesse processo. E aí, quando ele cai de uma hora para outra, o corpo não sabe a hora que tem que dilatar os vasos para o calor ir embora, né? E aí pode causar esse calorão. Ah, ele é o principal hormônio, mas não é o único, por isso que eu falo da reposição. Na mulher é um pouquinho mais complexa, a gente tem que avaliar alguns outros fatores. Muitas vezes a gente tem que repor a progesterona também. Eventualmente a gente repõe a testosterona, numa dose, obviamente, muito menor do que na do homem. Então a gente tem que principalmente avaliar os sintomas. Até isso na mulher é um pouquinho mais complicado. A gente dosa muitos hormônios no sangue, mas nem todas essas dosagens são 100% confiáveis, então a gente tem que associar isso muito aos sintomas que a Certo. pessoa É. tá sentindo, né? No meu caso, não é só o calorão. Não? Não. O meu Eita. começa nos pés, faz assim, nos pés. Fica assim, ó. Daí ele diminui, ele para, uns 5 minutos. Não, menos. Menos tempo. Ele para, daí ele vem aqui. E sobe na cabeça. É um mal-estar horrível. Fora o calor. E Nossa, tem que muitas difícil isso. coisas É um ali mal-estar que. horrível. Não, e tem muitas coisas que às vezes a própria mulher não sabe que pode estar relacionado. Então, fala-se muito do calor, ressecamento da pele, ressecamento vaginal, a gente tem queda de libido, ah, alterações, né? Perda de massa óssea. Então, Ai, nossa, isso é isso é uma coisa extremamente importante, importante. né? Alterações cognitivas, de memória. Então, tudo isso tem que ser avaliado para a Uhum. gente identificar ali se é válido fazer um tipo de Nossa, reposição e doutora, eu com tô o com tudo quê. isso. Não, Meu Deus. Não, eu tô. tá? Com tudo isso aí. Meu Deus do céu. Vai lá segunda-feira, Ganhou hein? uma paciente. Segunda-feira a gente Meu começar. Ganhou uma paciente, Will. Não, tudo isso que ele falou, Ainda dá realmente. tempo, vamos que ainda dá tempo. Né? A Vamos lá, gente tem doutor. o horário. É que na realidade, quando a gente fala da menopausa, né? Eu não sei, e é até uma dúvida, eu acho que até é bom também para as mulheres, que antigamente, igual a música do Sérgio Reis fala, né? A panela velha que faz comida boa, as mulheres de 30 anos, antigamente já era considerada já mais experiente. Hoje não. Hoje, por exemplo, eu olho assim pra Rejane, que tá falando que tem que fazer 50 anos, não parece tá com 50 anos, né? Ai. Então, assim, são coisas que a E eu pareço. tecnologia. Você não parece ter 60 anos, entendeu? Eu fico olhando, por exemplo, uma Suzana Vieira. Lógico, tem muita Verdade. plástica, tudo. Verdade. Tem muito cuidado Não, é estético, incrível. vamos dizer assim. Mais de 80 anos, né? Gente, Então, assim, Vera Fischer. Vera Fischer, Impressionante aquela símbolo de mulher. mulher. Então, assim, isso aí também a tecnologia vai ajudando, vai coisa. Sim. Isso mudou também na questão da menopausa também? Foi aumentando a idade de chegar à menopausa ou ela estagnou, ela começou do mesmo jeito? Não, ela segue ali mais ou menos na mesma faixa, a gente diz da menopausa. A menopausa, a definição é um ano sem menstruar, né? Então, o que a gente tem hoje, inclusive, é o que a gente chama de climatério, que geralmente dura alguns anos antes da menopausa. Isso vai geralmente acontecer ali dos 45 aos 55 anos de idade, em média, ali em torno dos 50. Tá? O que a gente vê hoje, sim, com uma quantidade muito maior de informação, e a gente sabe hoje que as pessoas se cuidando, a gente tem acesso mais fácil não só a procedimentos estéticos, porque o procedimento estético por si só, novamente, se a base não estiver legal, ele não vai se sustentar. Mas a gente vê situações como essa. Hoje, a mulher de 50, de 60, como eu falei, tá na metade ainda da vida, né? Então, E ainda mais se ela é acompanhada pelo Dr. Rodrigo Junqueira, ela vai ter longevidade. sem Olha, dúvida. ganhou fãs. Ganhou. Nossa, eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso em Dayatuba. Com certeza. Eu acho que tudo na nossa vida é o destino. A gente nasce para fazer o que a gente tem que fazer, né?
E realmente a gente vê que você é uma pessoa que se dedica ao seu trabalho, né? Em cuidar de pessoas. Então a gente só tem a agradecer, né, Will? Porque o nosso público também é muito merecedor desses cuidados. Indaiatuba, né, como eu mencionei no início, né, uma cidade que está crescendo cada vez mais. As pessoas precisam de cuidados de saúde. E só veio agregar, né, Will? Com certeza. Estamos muito felizes. Eu agradeço muito. Novamente, acho que as coisas acontecem por um motivo, né? Exatamente, Eu tô prestes a exatamente. fazer agora no mês que vem 43 anos, ou seja, com 42 eu simplesmente resolvi Novo. mudar de cidade, de estado de cidade, para surpresa até de muitos familiares. Um pouquinho depois da gente começar a botar isso em prática, alguns vieram com a gente. É. Então, A família veio junto também? tá um processo, Família. tá mais aqui do que lá já, mas, Uhum. Ai, que mas já bênção. vem para É, ficar alguns membros da A família. família da doutora Juliana também Ah, tá vindo para cá? veio a minha cunhada, né? Assim, Veio a cunhada? Ai, Mas, Mas bem, vai mas a vir. minha cunhada é um amor. Então, e eu realmente eu vim aqui começar uma clínica do zero, basicamente, justamente porque eu tenho confiança no que a gente faz isso e mesmo. no cuidado que a gente tem, eu e minha equipe, com os pacientes. Isso a gente sempre teve. Desde lá na época, lá na primeiro lugar que eu atendia no Rio, depois quando a gente montou a clínica, e foi uma questão cultural que eu trouxe para cá. Eu Isso e minha esposa, mesmo. a gente quer fazer o melhor. Se não for para fazer o melhor, a gente Que a Certíssimo. gente não outra coisa. faça, isso mesmo. Eu acho que Indaiatuba é uma cidade assim bem hospitaleira, né? Bem Uhum. receptiva. E abraça mesmo quando as pessoas que chegam. Não sei se Isso. o doutor sentiu isso, mas pelo menos eu acho, né, que as pessoas que chegam, muita gente chegando nova aqui na cidade, né? A gente tem um grupo lá de mulheres que cada vez mais está aumentando as mulheres lá empreendedoras, empresárias. É, E até convidei ele também a participar do Clube dos Empresários, né? é. Lá vai ter agora o Vamos. jantar, que agora no final de abril, que vão ser homenageados alguns empresários aqui da cidade, e a gente faz parte lá do clube. Até a próxima reunião, gostaria que vocês fossem, né, para convidados. pra conhecer. Estão convidados. Foi essa semana, lá teve mais de 80 empresários lá que participaram. Começou agora há pouco tempo o Clube de Empresários, né? Então tá fazendo sucesso na cidade. Vi pessoas novas chegando aqui, isso é muito bom, né? E eu vejo muito assim, pessoas vindo com muita coisa para agregar, né? Com em todas as certeza, áreas. em todas as áreas, viu? Todas as áreas. É uma cidade que a gente, como eu falei, quando a gente pisou a primeira vez, a gente falou, é aqui. E cada dia que passa, eu já nem me sinto, verdade seja dita, mais carioca, assim, já não sinto falta do Rio nenhuma. Eu vou lá para Eu atender. acho que a gente tem que agradecer a esposa dele. Então, É verdade. ela A que deu ideia foi dela, né? direção, A ideia foi dela, né? foi dela, o merecimento para a Ó, doutora ela pesquisou, ó, ela pesquisou. É, Ela viu na revista também, né? Que saiu na revista Indaiatuba, uma das melhores cidades, qualidade de vida. então, Saiu em reportagens. Então, olha só, tá vendo? a mulher sábia. Olha, A mulher Obrigada, sábia. Juliana. Nós precisávamos. Gente, ela é Obrigada. linda, viu? Ela é linda, vocês vão conhecer ainda. vou acrescentar, os homens sem as mulheres não são nada. A É gente verdade. precisa, nós somos basicamente a força bruta, quem direciona, quem controla são elas. É E aí, acho que verdade. talvez minha maior conquista, talvez depois de meu filho, né, tenha sido escolher a mulher certa. Olha Isso só, aí. olha que Isso declaração aí. aqui, gente, ao vivo. Importantíssimo isso. Parabéns legal. Muito vocês, obrigado. viu? É, Nós vamos ter muito trabalho, hein, Will? vamos. Vai ter mais assunto aí, porque saúde Vai. feminina O pessoal já tá é querendo conhecer já. importante. É, Já queria, né, perguntando para nós quem é, o que faz. mas Né? eu tenho certeza que vão existir muitas outras oportunidades, Com Rodrigo. certeza. Você vai ser importantíssimo para o podcast, porque a gente gosta de levar informação, saúde, além de alegria, entretenimento, a saúde é o pilar para que tudo na nossa vida dê continuidade com bastante eficácia, né? Então,
muito obrigada por você estar aqui. Obrigada, Juliana. Para nós é um prazer conhecer você, ter a honra de ter você junto com a gente, né? E vamos ao trabalho, Rodrigo. Eu agradeço muito essa oportunidade, já me coloco aqui à disposição Sim, para o que vocês precisarem, o que a pode gente contar puder com a gente. trazer de informação, sem sombra de Sim. dúvida, para agregar na saúde das mulheres de uma maneira geral. É, Vai ser, eu faço com o maior prazer. vão ter Nossa. muitos programas ainda. Nós é que agradecemos, né, a presença aí de vocês. É. Gostei muito de conhecer a doutora Juliana, doutor Rodrigo. Eu acho que eu já vou fazer parte de lá também, né? É. Não vai ter jeito. Eu acho que você vai virar uma paciente. Gente, eu quero qualidade de vida. É, A gente não Isso pode mesmo. procurar um Né? médico só para tratar uma doença, a gente tem que começar a procurar também Pra para evitar ajudar a a evitar, doença. para melhorar É. a saúde. A saúde não é simplesmente não estar Prioridade. doente, né? A saúde é estar com o teu corpo funcionando no máximo que ele pode funcionar. Se você tá Uhum. bem, você tá bem com o marido, você tá bem com os filhos, você tá bem com tudo, né? Lembra que eu falei no início do programa que ele acaba sendo mais importante? Porque ele vai trazer qualidade pra gente para ter um casamento, Né? né? Bem fluido, porque o hormônio é vida. Casamento? É. Acho que vai vir casamento? Vai vir casamento. Eu falo que é sempre trazer a preventiva, não a corretiva. Exatamente. Exatamente. Você já conheceu o Parque Ecológico da nossa cidade? Já. Uma Foi um dos maravilha, primeiros né? lugares que a gente conheceu. É uma maravilha, né? Agora tem muitos lugares que a gente ainda não conseguiu ir, a gente tá indo desbravando aos poucos. Né? Ah, Bom, vamos pra enviar festa. muitos convites. Pra festa, pode se prepararem, viu? É, Vai ter muita festa pra vocês irem. às vezes eu não consigo acompanhar o ritmo da Will. Eu falo, é necessário eu ir? Eu queria puxo ela, tanto eu você puxo. comigo. O Will é festeiro assim? A Will, Nossa, a Will recebe muitos convites. Gente, eu por arrastei favor, ela pra eu não vários, consigo viu? acompanhá-la. Às vezes ela não quer e quando ela chega lá, ela fala, nossa, anima, daí anima. Não, sabe qual é o meu Anima. problema? Eu não sei se você é assim, Ju. Eu tenho um problema de que saí do trabalho, fui em casa tomar banho para se trocar e acompanhar a Wilza. Eu olho para a TV, eu penso num balde de pipoca. Aí eu mando mensagem, Will, eu acho que eu vou desistir. Ela, não. Hoje vindo pra cá, eu falei, você tem compromisso à noite? Por quê? Porque ela já sabia que vinha, né? Então, é que tem um evento lá na Câmara Municipal e eu precisava dar um pulinho lá. Ela, ai, demora. Demora, Will. Demora. Mas, Foi. Regiane, eu te entendo, assim, É. eu sou desse time também. Eu acho que se eu cheguei em casa para eu sair de novo, Nossa, eu prefiro ficar meu o dia inteiro Deus. na rua fazendo tudo, porque se eu Sim, chegar em casa... Sim, eu falo pra ela, não dá pra marcar os eventos durante o dia. Ela fala, mas você trabalha, Rei. Eu falo, a gente encontra ali na hora do almoço, um Mas momento. também quando eu tiro, fala, ou não vai ter isso, não vai ter aquilo, É. também esquece. É, Esse final de semana mesmo, não tenho nada, não marcou nada, então pronto, acabou, vou não vou marcar descansar. nada. Daí eu vou pro sítio. Daí eu vou ficar É. lá, Vamos quietinha. levar eles um dia no seu sítio, Vamos. Will. Conhecer lá o alambique do Amaral. Vocês têm criança, né? Temos um filhinho de 6 Ah, anos. vão Aí, ó, adorar. pronto. Os meus netinhos lá, eles brincam no barro, tem um tanque lá. É, Ela vai se achar ali. Eles vão lá vai. pescar, aprender a pescar. Já tá feito o convite, É, né, tá Will? feito convite. Marca a data dentro da agenda do casal. É. Esse final de semana mesmo vão crianças para lá porque vão acampar. Ai, que É, delícia. eles querem acampar. Vão levar barraca e E a tudo gente pra já lá, né? planejou o acampamento, mas nunca saiu do papel. Isso aí. Ah, então vocês vão lá. Então ela vai fazer um teste esse final de semana, porque tem uma outra data aí que eles estão marcando um luau. Lá. Olha, É coisa da minha vamos. filha, Vamos. né? Coisa da Nós minha filha. vamos. Então nós estamos planejando esse Andressa, luau. esse eu vou, tá? Esse eu vou. Mas você pode ir a qualquer hora, tá? As portas estão abertas. A porteira. A É isso porteira tá aí. aberta. É isso aí. Bom, gente, Ai, estamos acabando o que nosso podcast, triste. nosso bate-papo. Foi tão bom, tão muito proveitoso, muita bom. informação. Energia maravilhosa. Depois vai chover de perguntas pra gente, né? Aí a gente fala, dá o endereço. Não é isso? É isso aí, gente. Doutor, quer deixar alguma mensagem para as mulheres? Bom, para os homens também, né? É, para os homens também. A gente, Vamos dar uma a gente chancinha tem, pra a gente eles, tem né? nossa parcela de importância. Tá? Tem, Né, Ricardo? Com certeza. Gostaria sim, tá?
é bem importante que a gente entenda e vocês se conscientizem de que ficar cansada, que ganhar peso, que ficar sem disposição, isso não é uma coisa normal. Então, se você sente isso, sente calorão, o humor não tá legal, procure um médico, veja o que está acontecendo, porque a gente tem que viver muito e viver bem, né? E viver bem até o último dia, na plenitude. Exatamente. É isso aí. É isso mesmo, doutor. Muito obrigada pela presença, viu? Gratidão. Gratidão. Eu agradeço, Conte com a meninas. gente. E vocês estão convidados a virem aqui quando quiserem, né? É, A gente está de portas abertas. vão virar nossos parceiros, eu e tenho vão virar nossos certeza. parceiros, com certeza. Vamos aguardar. É, vamos Próximo. aguardar. O próximo a gente avisa aqui, pessoal. É, Assunto para conversar tem, né? Assunto tem Nossa. muita, né? uma E- consulta online no podcast. É isso, Ai, como a é. gente tá chique. Tem muitas ideias, hein? Oh, Né? e Em como? relação a isso. Bom, gente, mais um podcast Pode Mais Com Elas, terminando por aqui. Até a próxima, porque aqui a gente pode mais com Elas. Tchau, gente. Até a próxima.